Olá amigos e amigas, e aí, belezura? Neon Genesis Evangelion é um mangazinho shoujo clássico de mecha, os famosos robôs gigantes. Obviamente que conforme nós vamos adentrando a história, a gente descobre que pouco ou nada ele realmente tem a ver com um mangá de mecha. E você deve ter reparado que eu falei que é um mangá shoujo e deve ter pensado: ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas não, jovem gafanhoto. Evangelion é realmente um mangá shoujo. Quer dizer, ao menos o mangazinho Neon Genesis Evangelion Iron Maiden, que é o mangazinho que eu vou falar hoje no quadro Recordar é Viver. Muita gente não deve saber, mas sim, teve um mangazinho realmente de shoujo de Evangelion que foi lançado aqui no Brasil. O quê? Não acredito. Evangelion Iron Maiden foi publicado aqui no Brasil pela editora Conrad, que inclusive foi a primeira editora no Brasil a publicar um mangá de Evangelion, mas no caso o Evangelion que a maioria conhece, né? Hoje o mangá tá com a editora JBC, mas a primeira publicação dele no Brasil foi no formato meio tanco pela editora Conrad. E Evangelion Iron Maiden, que é o mangá que eu vou comentar hoje, também foi publicado no formato meio tanco, já que o original japonês tem 6 volumes e a editora Conrad dividiu ele em 12. Uma coisa que eu não tinha me atentado antes é que a publicação desse mangá começou aqui no Brasil pouquíssimo tempo depois de começar lá no Japão. Sim, nem tinha sido concluída a publicação dele no Japão ainda, quando começou a ser lançado aqui no Brasil em 2005 e depois concluído em 2007. O formato dele era de 13,5 por 20,5, que é um formato até que bem grandinho, e o preço de capa era de R$ 6,30 na primeira edição e de R$ 6,90 quando encerrou. Obviamente que eu não comprei ele na época de lançamento, né? Porque como eu já comentei mais de uma vez aqui no canal, eu comecei a colecionar mangás em 2009. E assim, confesso que a memória é até um pouco vaga de quando que eu comecei a colecionar esse mangá, mas eu tenho uma certa noção do período, mais ou menos. Lembro que eu devia estar entre o segundo e o terceiro colégio, então mais ou menos lá na época de 2011 a 2012. Isso porque na época a JBC estava lançando a sua edição da série regular de Evangelion, né? Que é aquela completinha em 14 volumes, que era aquela de capa roxa, né, que vinha escrito um edição especial, que de especial convento que não tem bosta nenhuma. Nem o papel dessa edição era especial, que era aquele tenebroso papel jornal. E tem uma curiosidade com relação a essa publicação de Evangelion da JBC, porque ao mesmo tempo que eles estavam publicando a sua versão, né, que é essa completa em 14 volumes, eles também estavam dando continuidade a edição da editora Conrad. Mas calma, no fim do vídeo eu vou explicar melhor essa história. Uhul! Mas enfim, como eu estava dizendo, né, voltando a falar de como eu comecei a colecionar Evangelion Iron Maiden, eu estava pegando essa edição da JBC do Evangelion tradicional em capa roxa e estava gostando bastante. Por conta disso eu fui procurar, né, conteúdo a mais do mangá e acabei caindo, né, me deparando com o Evangelion Iron Maiden, que assim como Slayers, eu tenho a impressão que também comprei a coleção completa na loja da Comics. E a história do mangá, se não me falha a memória, né, não é muito diferente do Evangelion original, né, no que se trata da trama principal. O pano de fundo é o mesmo, né, o que muda é que é um mangá mais voltado para o Slice of Life, e não tanto para o caos que acontece na cidade de Neo Tóquio, como se fosse mais um retrato do cotidiano daquelas crianças da história. Obviamente com muitas mudanças também, né? Lembro vagamente de ter um triângulo amoroso, assim, bem claro aqui entre a Rei, o Shinji e a Asuka, né? A Rei, inclusive, aqui é uma personagem com uma personalidade bem mais forte do que na história original, que era bem apática. Obviamente que eu estou falando aqui das minhas vagas lembranças de uma obra que eu li já tem mais de 10 anos, então assim, pode ser que alguma coisa não esteja certa. Que nem eu lembro que nem sequer aparece alguma batalha contra os anjos, eu acho que elas só são citadas, mas também pode ser uma memória falsa. Eu confesso que eu adoraria ver a JBC republicar Evangelion Iron Maiden. Eu acho que
edição que merecia uma republicação, por mais que não seja nenhuma masterpiece, e acho que também seria muito bacana para quem é fã de Evangelion. Como eu disse, ele não é perfeito, mas eu lembro que eu gostei quando eu li na época. Ah, e agora comentando aquela curiosidade que eu falei da publicação de Evangelion pela JBC. Programa com informação, aqui tem informação! A publicação do mangá de Evangelion, né, no Japão mesmo, ela veio depois do anime. O anime de Evangelion ele é um anime original, né? Ele não é adaptação de nenhum mangá, aconteceu o caminho contrário, né? O mangá que é uma adaptação do anime, e também já tem um tempo que eu li o mangá de Evangelion, mas eu tenho a impressão de que ele também não é 100% igual ao anime, tem algumas diferenças. E a Conrad começou a publicar Evangelion, a edição regular, a edição comum, aqui no Brasil em 2001. O mangá, inclusive, ainda estava em andamento no Japão. E como todos bem sabem, a Conrad, depois de um tempo, lá um pouco mais para a segunda metade dos anos 2000, começou a estar muito mal das pernas. Caracas. E os últimos volumes que a editora publicou de Evangelion foi lá para 2007, foi o volume 19 e o volume 20. Assim como a publicação de Iron Maiden, que é uma publicação meio tanco, a publicação do Evangelion, né, normal, também era uma publicação em meio tanco pela editora Conrad. Então os volumes 19 e 20 correspondiam ao volume 10. E após a publicação desses dois volumes pela Conrad, ela simplesmente não publicou mais. Não sei ao certo se ela perdeu a licença ou se ela apenas não quis renovar a licença do mangá, mas a Conrad não conseguiu lidar mais com o Evangelion. E vocês lembram que eu falei que Iron Maiden foi concluído pela Conrad em 2007 aqui no Brasil? Pois é, Iron Maiden, que era uma história paralela, foi concluída pela Conrad, e a série regular, não, doideira, né, pensar numa coisa dessas nos dias de hoje. Mas onde entra a JBC nisso aí? Em 2010, até que pouco tempo depois, né, dessa parada da publicação de Evangelion pela editora Conrad, a JBC consegue pegar os direitos de Evangelion para si e começa a publicar essa edição especial, nada especial, de capa roxa. Ao mesmo tempo que ela também decide dar continuidade com a publicação da editora Conrad, que começou com um formatinho meio tanco lá atrás. Isso para não deixar quem começou com aquela coleção meio tanco sem um fim, né, da história no mesmo formato da coleção. E a JBC fez isso, né, publicando as duas edições simultaneamente até o fim da publicação de Evangelion, né, que se deu em 2014 apenas. Isso tanto no Japão como no Brasil. Evangelion, o mangá, demorou pra cacete pra ser concluído. Tudo bem que não faltavam assim tantos volumes, se for ver bem, né? A Conrad publicou mais da metade da coleção de Evangelion, a JBC ficou com os últimos 8 volumes, no caso do formato meio tanco. Mas ainda assim eu acho que foi uma atitude muito bacana da JBC. Show! Inclusive a editora Panini está fazendo algo muito parecido ainda nos dias de hoje com a publicação de Berserk, de seguir publicando a edição meio tanco e a edição normal. Mas no caso a editora Panini não está dando continuidade em assim nenhuma publicação de outra editora. Berserk sempre foi da Panini. A editora optou, quando começou a lançar Berserk, a lançar no formato meio tanco, depois licenciou para o formato que nós conhecemos, né, que é o formato tanco comum, e ela obviamente, né, publica as duas edições, porque, né, não dá também para ela parar com o meio tanco se ela começou a publicar ele lá atrás, né. Inclusive isso me faz pensar, né, Berserk muito provavelmente é o último mangá no formato meio tanco publicado aqui no Brasil. Será? Enfim, era para ser um vídeo apenas falando de Evangelion, Iron Maiden, mas eu acabei me perdendo um pouquinho aqui. Acabei divagando sobre outras coisas, mas acho que esse é um pouco do espírito desse quadro, né? Recordar é viver. E eu adoro me sentir um velho nostálgico contando história do mercado brasileiro de mangás que os mais jovens colecionadores não têm a menor ideia do que aconteceu. De qualquer forma, muito obrigado a você que ficou até aqui ouvindo esse não tão jovem e não tão senhor divagando e falando um monte de asneira. E ainda tem muita história para contar sobre o mercado brasileiro, e essas publicações mais antigas. E se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, comenta aí o que você achou, se você já conhecia o shoujo de Evangelion, se você fazia alguma ideia de que esse negócio existia e de que foi publicado aqui no Brasil, se você leu ele, se você gostou
gostou dele. Bora conversar. Claro, não se esqueça de se inscrever no canal e mandar o vídeo para algum amigo que possa gostar do conteúdo. Valeu e até logo!